Oi, turma do quarto, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje, mais uma vez, teremos vídeo, né, em vez de vídeo de aula ao vivo, porque a tia ainda tá resolvendo os probleminhas na escola, pegando atividade, corrigindo, então essas 2 semanas é meio complicado, final de bimestre, tá? Na página 3 do livro de vocês vão estar vendo, vamos dar continuidade ao assunto sobre as questões envolvendo a origem e a identidade do povo brasileiro. Só que aqui vamos discutir, né, primeiros habitantes, vestígios da pré-história. Para compreendermos melhor como foi que surgiu os primeiros habitantes aqui no Brasil, a gente tem que entender de onde eles surgiram, não é? Então, se a gente observar esse mapa dos caminhos do ser humano para a América, vai nos dizer, né, que o ser humano, ele coloca aqui, né, que o ser humano, ele existiu primeiro na África, né? Das teorias coloca que ele existiu na África, e da África ele percorreu um caminho, né, ocupando aí a Europa, a Ásia, a Oceania, a Austrália, né, até chegar na América do Sul, tá? Então aqui, se vocês observar, ele mostra, né, com o caminho que o ser humano percorreu até chegar na América. Aqui, ó, ele veio pela África, depois da África ele entrou na Europa, da Europa, Ásia, da Ásia ele curvou aqui, né, entrou aqui, que saiu nessa parte do continente americano, no caso da América do Norte. Depois da América do Norte, ele desceu para a América do Sul. Então, os primeiros habitantes, né, ele percorreu todo esse caminho, né, para que ele chegasse até aqui, vendo que eles eram nômades, então eles viviam em locais em que favorecesse sua sobrevivência, então eles consumiam o que tinha naquele local e depois eles saíam para procurar outros locais que pudessem dar subsídios para eles sobreviverem, tá? Então, depois disso, e aí você vai, mas tia, como sabemos que essas pessoas vieram até aqui, como sabemos que existiu essas pessoas? Bom, vai existir vestígios, né, da passagem dessas pessoas aqui para o nosso continente. Um desses vestígios, eles são encontrados, são montados nos sítios arqueológicos. O sítio arqueológico, lugares onde se encontram os vestígios de ocupação humana no passado, como pinturas rupestres e fósseis. Então, pinturas rupestres são desenhos e formas de escrita que eles deixam nas cavernas, tá? Ou por forma de localização, enfim, eles utilizam isso para quando eles se estabelecem em um local, ou fósseis. Fósseis seria restos de animais, né? Se eles consumiram, no caso, o tigre dente de sabre, né? Se ele pega o dente dele, então ele deixa. E aí a investigação, né, dos cientistas vai ver que aquele dente foi algo que foi retirado do animal por causa da caça. Então vai existir todas essas questões. Vocês têm que ler aí da página 3, 4 e 5, né, que é onde é que vai começar a nossa atividade para vocês resolver, para vocês estarem, né, captando detalhes específicos sobre isso. E aí os desenhos do tempo das cavernas. Então, esses desenhos do tempo das cavernas, ele vai tratar aqui no texto que é justamente as pinturas rupestres, né? Essas pinturas em que foram uma das primeiras formas de escrita, né, da humanidade. No caso, né, vai identificar como os primeiros vestígios do ser humano aqui no Brasil, e a Serra da Capivara, no Piauí, é extremamente conhecida por ter uma das maiores, tem um sítio arqueológico onde concentram das maiores pinturas rupestres, a maior quantidade, na verdade, de pinturas rupestres. Então, vocês vão resolver a página 15, a página 5, desculpa, a página 5 e a página 6, onde vocês vão marcar a primeira questão verdadeira ou falsa, a segunda e a terceira responder. Ok? Então, quando a gente vai falar sobre a formação do povo brasileiro, é interessante compreendermos da pré-história como o Brasil foi povoado, porque se vocês pensarem, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existia pessoas. E aí pergunta, mas como foi que essas pessoas chegaram aí? Então, é importante entendermos
como, né, o território naquele momento, a América do Sul, foi ocupado. Então, a gente compreende, né, que aí há muitos anos atrás, aí eu acredito que é em faixa dos 48 mil anos aí atrás, né, o homem saiu da África e veio em torno, né, até da América do Sul, percorrendo todo o caminho entre a Europa, a Ásia, América do Sul, até América do Norte, até chegar na América do Sul. Então, esses povos ocuparam o Brasil há cerca de 48 mil anos, né? Mas, óbvio que essas pessoas estão se movimentando em outros continentes há mais tempo, né? Ele chegou aqui, no território onde se localiza o Brasil, na América do Sul, né? Em torno de 48 mil anos atrás. E aí, o sítio arqueológico vai nos dizer onde foi que esses povos se instalaram, como funcionou, tá certo? E outro detalhe, tá? Então isso faz parte da formação do povo brasileiro. A formação do povo brasileiro tem característica de habitantes da pré-história, né, que veio para cá, que povoou, e depois veio, né, os portugueses, que já veio do continente europeu, já bem depois, já na época da colonização, que trouxeram os negros para ser escravizados, e depois vieram outras pessoas, né, para habitar aqui o Brasil, como holandeses, japoneses, italianos, enfim. Então, e todo esse movimento vai caracterizar a formação do Brasil. Então, para compreendermos, precisamos voltar até a história, até o início de tudo, para entendermos como foi, né, que surgiu os primeiros habitantes aqui no Brasil, que foi derivado dessa movimentação do homem da pré-história, tá? Então, resolvam aí a página 5 e 6, tá? E manda aí a foto pra tia tá corrigindo e vendo se tá tudo ok. Um beijo e até a próxima.